Estamos de regresso num dia em que o Presidente do Parlamento propôs um voto de repúdio contra os discursos de ódio e Fernando Araújo, ex-diretor executivo do SNS, esteve no Parlamento e deixou recados. São temas para o debate nesta edição da noite com André Coelho Lima, do PSD, Francisco César, do PS, Pedro Frazão, do Chega e Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite aos quatro, sejam muito bem-vindos. Pedro Frazão, este foi um processo tranquilo e cordial, como aqui ouvimos? Não me parece que tenha sido. Boa noite também. Boa noite aos meus colegas de debate e a todos que nos seguem e nos ouvem e veem. Não foi um processo tranquilo e as palavras de Fernando Araújo hoje na audição foram bem demonstrativas disso. É claro que foram palavras bastante educadas, mas que fizeram transparecer algum mal-estar. Desde logo porque não foi capaz de explicar o que é que aconteceu. As razões concretas pelas quais ele se afastou, disse que não revelava as reuniões que tinha com membros do governo e também não foram cordiais porque nós sabemos, aliás, que esta atual ministra demitiu-se do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte em confronto com este diretor executivo Fernando Araújo e que agora é o próprio Fernando Araújo que se demite também com esta nova ministra. Portanto, obviamente que nós sabíamos que isto não ia dar certo. E desde logo, desde o princípio que foi instituído este Instituto da Direção Executiva do SNS, que o Chega tem dito que não podem existir dois ministros da Saúde. É criar cargos por cima de cargos. Nós vemos que este Instituto tem um orçamento de 10 milhões de euros por ano e, portanto, acabamos por ter dois ministros da Saúde, parece que temos um técnico e um político e, portanto, obviamente que quando o ministro político é nomeado pelo governo e herda um ministro técnico do governo anterior de uma cor política diferente, a coisa não pode correr bem. E por mais que Fernando Araújo faça apelos a que não politizemos o Ministério da Saúde, nós sabemos que, de facto, tem que existir uma direção política naquilo que é a gestão corrente, desde o Primeiro-Ministro até ao Ministro da Saúde, para que todas as demarches e toda a mundivisão sobre aquilo que são os cuidados de saúde aos portugueses possa ter consequências e, portanto, não podemos pensar que é eficaz ter dois ministros da Saúde e jogar com um que é nomeado politicamente e herdar outro significa tecnicamente. Isso que o novo diretor executivo do SNS não ficará acima das questões políticas? Não conseguirá fazê-lo? O que significa é aquilo que o Chega disse desde o início, é que nunca devia existir um diretor executivo da saúde, porque é para isso que os portugueses pagam ao Ministro da Saúde, é para gerir a saúde. Além disso, já temos também outros organismos dentro da saúde, o Ministério da Saúde tutela uma série de organismos que têm também muitas competências de gestão e, portanto, estamos a criar institutos por cima de institutos. Obviamente que o novo diretor executivo, para responder à sua pergunta, não vamos ser ingênuos, obviamente que o novo diretor executivo vai, obviamente, ter que coordenar e ter que estar de acordo com aquilo que são as direções políticas deste governo e aquilo que quer para o governo. Nós nunca podemos pensar que, por exemplo, um diretor executivo que seja contra PPPs possa operacionalizar as PPPs na saúde. Ou um diretor executivo que seja contra a contratualização de mais horas extraordinárias, vai depois operacionalizar isso bem. Portanto, obviamente que tem que estar em consonância política para poder entregar bons serviços de saúde aos portugueses, que é isso que nós queremos, entregar bons serviços de saúde aos portugueses e acabar com o caos que existia no SNS nos últimos 8 anos. Pedro Frazão, como é que o Chega olha para esta figura do voto de repúdio contra discursos de ódio? Eu tenho que dizer que, de facto, este voto de repúdio não cabe dentro do regimento da Assembleia da República. Quero recordar aqui também que este regimento foi resultado de uma revisão há muito pouco tempo, na legislatura anterior, e resultou de imenso trabalho dos senhores deputados num grupo de trabalho e que depois foi aprovado por toda a Assembleia da República. E eu também concordo com o Fabián, dizendo que não devemos ser injuriosos com quem não está na Assembleia da República, mas queria-lhe perguntar se quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda fala... Tem que ser os deputados a dar esse exemplo. Ana Patrícia, e devem ser alvo de advertências. Quando o Bloco de Esquerda fala, por exemplo, dos senhorios e diz que os senhorios são todos gananciosos e que só querem obter o lucro, também está a ser injurioso. Ou quando fala do grande capital e das empresas corporativas que fazem borlas fiscais, também está a ser injurioso com essas grandes empresas. Ou quando sistematicamente
Fala, por exemplo, dos agricultores, dizendo que são ecocriminosos e que são... Bem, não dizem, mas dizem por outras palavras que atacam o ambiente. Mas perguntou-me, interpelou-me, por isso é que eu disse e tive que repor a verdade. É que nós não dissemos nada do que acabou de dizer. Felizmente, Sr. Deputado, dos senhorios, fala das grandes empresas, não do grande dizemos o que você acabou capital. de dizer. Claro que dizem, falam dos senhorios, falam do grande capital, dos agricultores, sempre de forma pejorativa. Isso é absolutamente o vosso discurso e, portanto, eu vamos quero ver convidá-lo a apresentar as citações do que acaba de dizer, porque sabe, está a faltar à verdade. Eu gostava de não ser sistematicamente interrompido pelo Sr. Deputado Fábio Figueiredo. E tudo isto começou com uma inocuidade que André Ventura disse no Parlamento, que foi uma coisa tão simples como vejo vinho grego para chegar aqui hoje. Quer dizer, quando nós falamos num discurso e estamos sistematicamente a ser atacados, como acontece na Assembleia da República, sabe o que é que isto parece? Isto parece mesmo que estão a utilizar este caso para abafar, por exemplo, a Comissão de Inquérito ao caso das gêmeas luso-brasileiras que tomou posse hoje e que não vi por exemplo, nesse mesmo dia, vamos focar-nos eu não consigo fazer a minha intervenção, sou sistematicamente, no discurso de ódio e na forma como o Parlamento se deve comportar ou autorregular. Eu quero notar que não interrompi ninguém hoje e sou o único que estou a ser interrompido. O que acontece é que, de facto, muitas vezes isto é uma técnica exímia da esquerda, que é utilizar exemplos que não têm nada de substantivo e nada de substância para vir retirar a atenção daquilo que realmente importa aos portugueses. E este caso, nós estamos a discutir este caso desde sexta-feira passada, hoje já passou praticamente uma semana, que estamos a discutir algo que é absolutamente não tem substância. Começou com uma intervenção de André Ventura que foi um tom coloquial, quer dizer, mas alguém ficou ofendido por se dizer... Mas temos outros casos e outras queixas também de essas queixas são ofensivas. Ana Patrícia, essas queixas são igualmente desprovidas de qualquer meio de prova. A senhora, algumas deputadas vieram trazer alguns testemunhos. Alguns testemunhos da Assembleia da República. Não, desculpe, mas não estão. Aquilo que foi referido nos últimos dias na comunicação social não está vertido em nenhuma ata. E, aliás, se tivesse vertido em nenhuma ata, já teria vindo a público e além de não estar vertida em nenhuma ata, também não foi avançado nenhum nome de nenhum deputado do Chega que se fosse racista ou misógino. Nós somos 50 deputados. Porquê é que dizem que o Chega é racista com 50 deputados? Os 2 deputados negros do Chega, que aliás são os únicos negros na Assembleia da República, também são racistas. Quando dizem que toda a bancada do Chega, isso é que é imputar culpas a um coletivo. Ou quando dizem que todos os deputados do Chega são misóginos, isso inclui também as mulheres deputadas do Chega, que são bastantes até. As próprias mulheres também são misóginas e também têm um discurso misógino. Quer dizer, nós temos que dar liberdade de expressão aos senhores deputados e temos que obviamente fazer com que essa liberdade de expressão seja no uso da responsabilidade e na medida da consciência de cada senhor deputado, e depois os portugueses que ouvem as intervenções na Assembleia da República, ouvem as repercussões na comunicação social e ouvem todo o comentário político, trarão as suas ilações e farão o seu julgamento na mesa de voto. Mas eu quero lembrar aqui que, apesar do Chega ser atacado de racista, misógino e tudo mais e um par de botas, nós passámos de 12 deputados para 50 deputados. Portanto, parece que se calhar os portugueses, quando vão votar, não pugnam das mesmas ideias da maioria do comentário do político e da maioria dos senhores deputados. Mas eu, de facto, penso que a grande qualidade do Sr. Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, é, de facto, esse amor à liberdade de expressão. E esse amor da liberdade de expressão é tão grande que, na semana passada, o Sr. Deputado Fábio Figueiredo subiu ao púlpito para falar num debate que penso que foi o debate sobre a saúde e começou a falar das questões da Palestina e da ocupação dos estudantes universitários que está a acontecer no país. E desviava-se totalmente do tema e o Sr. Presidente da Assembleia da República não impediu que o Sr. Deputado Fábio Figueiredo, que se lembra com certeza desse seu discurso, falasse alguns segundos ou algum minuto e meio sobre a questão da Palestina. E, portanto, aí aplica-se também a liberdade de expressão. Agora, quando não se pode aplicar a liberdade de expressão é, por exemplo, quando há de facto ofensas. E eu quero lembrar aqui que António Costa, o primeiro-ministro que se demitiu, chamou queques que guincham à bancada
da Iniciativa Liberal. Acha que isso também não é uma ofensa? Ou pensa que isso... E também, até em anos mais atrás, quando era deputado da bancada do Partido Socialista, chamou de palermas. E, aliás, eu até... Existe na Assembleia da República... No plenário não Existiu, desculpa, os queques que guincham aconteceu no hemiciclo. E, portanto, existem, de facto, ofensas anteriores na Assembleia da República. Outra coisa, vamos que guincham foi o senhor... Não aconteceu. Foi num debate, o Fabiano não estava lá. Não foi nada, foi na revista Visão, pelo amor de Deus. O que acontece? O Sr. Pedro Frazão não está a dizer a verdade. Como acabou Francisco César a recordar, isso foi numa entrevista. Eu acho que é uma expressão lamentável, mas não aconteceu no hemiciclo da Assembleia da República. Isso é que importa. Pode não ter acontecido. Pois, exato, não aconteceu. O problema, Sr. Deputado Pedro Frazão, é que você não deu um único exemplo neste debate que correspondesse à verdade. Mas eu vou dar. Não houve um único que deu. Mas podíamos dar vários do Chega que aconteceram no hemiciclo e que são de particular gravidade e que estão em ata e foram abordados na Conferência de Líderes em abril de 2023 e em maio de 2023. Eu queria recordar que houve uma Presidente da Assembleia da República que foi insultada de senil. E esse caso foi gravíssimo, está em ata e foi discutido na Conferência de Líderes. Isso é lamentável, isso é ofensivo e é injurioso e isso não deve ter lugar no debate da Assembleia da República. Como disse Francisco César, e bem, isto não é sobre liberdade de expressão, é sobre os termos em que nós temos o nosso debate. Estão a tentar dar esta ideia de que anteriormente não existia este tipo, que foi o Chega que trouxe isto. Não, é que de facto, repara uma coisa. No dia 6 de janeiro de 1982, Sousa Tavares chamou Jerónimo de Sousa de idiota. E Jerónimo de Sousa disse que defendeu-se de uma afirmação de ignorante. No dia 18 de fevereiro de 1982 também houve insultos. Houve até Sousa Tavares, do PSD, mas disse algo... está a querer legitimar os insultos com esses exemplos? Não estou a dizer. Só estou a querer dizer que isto não é algo de novo. É uma coisa que já aconteceu muito mais grave do que acontece agora. Por isso é que é um regulamento que prevê idiota. Jerónimo de Sousa, João Amaral do PCP disse você é maluco. João Amaral do PCP disse o senhor baixa a bolinha que está a exagerar em 1990. Em 91, votos do PSD chamaram aos deputados do CDS-PP e, portanto, já aconteceram coisas muito mais graves no Parlamento e estão a empolar esta questão de uma forma, unicamente, primeiro, porque estamos em período eleitoral para a Madeira e para as europeias e, em segundo, para desviar as atenções daquilo que os portugueses deviam estar a fazer. Ficou o seu ponto de vista. Isto não é debatido, mas nós somos a bancada mais ofendida. Este assunto foi gravíssimo. Nesse episódio foi a senhora Presidente da Assembleia da República que me impediu a mim de estar a falar sobre agricultura em que aludia ao exemplo. Infelizmente. A Presidente Edith Estrela foi insultada de senil pelo Chega. Eu não creio e vou calar. Vou terminar. O debate parlamentar não deve ser feito neste tempo. Nós podemos divergir como divergimos hoje sem nos insultarmos. Se conseguimos fazer na SIC, temos conseguido fazê-lo no Parlamento. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada aos quatro pela presença nesta edição da noite. Obrigado.